Atendendo às decisões que hoje foram conhecidas, ou seja, atribuir o direito ao Pedroso a ser indenizado e depois a apresentação do recurso por parte do Ministério Público, estamos perante o risco de ter aqui uma politização da justiça? Não, este processo esteve sempre politizado. Nós temos em Portugal um fenómeno muito complexo. Por um lado, há politização na justiça. A justiça está politizada. Aliás, o que também não é muito de estranhar, porque nada escapa à politização de uma sociedade democrática. É hipocrisia pretender dizer que os senhores magistrados estão imunes à política. Não estão. É ingênuo pensar que estão numa bolha? Não estão. A política toca a todos. Agora, uns assumem-se, outros fingem que não, mas no fundo atuam de acordo com diretrizes políticas. Mas pior do que isso, do que a politização da justiça, há uma tendência para judicializar a política. Muitos partidos entre si utilizam a justiça no quadro da luta político-partidária. E pior ainda do que tudo isso, existe uma tendência para judicializar as várias instâncias da sociedade. Há uma crescente judicialização, há um aumento enorme de criminalização de condutas que não têm dignidade criminal, que não têm dignidade penal. Mas está-se a recorrer à justiça para tudo, exceto para aquilo que ela deveria servir, que era para realmente dirimir conflitos, punir determinado tipo de crimes que ofendem valores essenciais à vida em comunidade e dirimir os conflitos entre os cidadãos. Aí ela não funciona. Quem quiser ir ao tribunal cobrar uma dívida não vai, porque os tribunais abstêm-se. Basta ver este processo, arrasta-se há 4 anos. Há 5 anos e vai-se arrastar muito mais, porque isto, como já foi anunciado, há recurso para a relação, haverá recurso para o Supremo Tribunal de Justiça e possivelmente para o Tribunal Constitucional e provavelmente poderemos ir até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas deixe-me dizer aqui as 3 ideias centrais que esta decisão me suscita. A primeira, e o primeiro impulso que me surge, é o de solidariedade para aquelas pessoas que, tendo sido vítimas, e infelizmente são muitas, de erros grosseiros, não tiveram os recursos económicos para contratar advogados do calibre daqueles que o Dr. Paulo Pedroso conseguiu contratar. O irmão, o Dr. João Pedroso, e o Dr. Celso Cruzeiro. Muitos deles, porque não terem esses recursos económicos e essa capacidade de contratar bons advogados, se calhar aguentaram com todas as consequências dos erros grosseiros de que foram vítimas e acabaram muitas vezes, alguns deles, por cumprir elevadíssimas penas de prisão e até condenações injustas. Depois, naturalmente, uma palavra de solidariedade para o Dr. Paulo Pedroso. Eu estive a ler a sentença hoje à tarde e quero lhe dizer, no rol dos factos que lá vêm provados, é absolutamente chocante, é um sofrimento atroz o que aquele homem passou. E eu não ponho, nem sequer me pronuncio sobre a culpabilidade ou a inocência. Aquilo a que foi submetido na prisão teve que ficar isolado por causa dos outros reclusos. Aquele homem foi condenado, pior que a condenação, foi o estado em que foi mantido. A relação com a filha de 5 anos. Os jogos que teve que fazer com a filha para ela não sofrer as consequências do estado em que se encontra. Portanto, tudo isso é uma coisa terrível. E ele merece uma palavra de solidariedade pelo que passou e tendo em conta a decisão deste tribunal, e não só deste, de outros tribunais anteriores, como o Tribunal Constitucional e como o Tribunal da Relação. E, finalmente, uma palavra de esperança. Eu sou muito crítico do funcionamento da justiça e do sistema judicial, mas acredito que ele é capaz de se regenerar. E isto é uma prova que esta decisão indicia? Esta sentença indicia isso, demonstra isso. Que o sistema de justiça português é capaz de se regenerar. O que é preciso é ter a coragem de assumir os seus erros, de assumir os seus falhanços, de não varrer para debaixo do lixo, para debaixo do tapete, o lixo que muitas vezes existe no seu funcionamento. A reação do Ministério Público é a reação do sistema? É uma reação normal de uma parte no processo. Infelizmente o Ministério Público, em muitos processos, e neste, isso foi evidente, não se assume como uma verdadeira magistratura. Assume-se como uma parte. Uma parte no sentido em que, no duplo sentido mais perigoso dessa palavra. Uma parte em que defende os interesses de uma só parte, em detrimento da verdade, em detrimento da objetividade, e muitas vezes defende-o só com uma parte da verdade. Só com uma parte dos factos. E isto é muito perigoso. O Ministério Público deveria... ser um recurso habitual nos tribunais, ou não? Estatutariamente, o Ministério Público é uma magistratura que se rege por critérios de estrita legalidade e estrita objetividade. Infelizmente, quer pela minha experiência, quer pelo que vamos conhecendo publicamente,
o Ministério Público, muitos magistrados do Ministério Público não agem com essa objetividade, com essa serenidade, com essa vinculação à legalidade. São Agem esses, muitas são vezes esses com truques como foi dito. os truques que, era precisamente por aí que eu ia, são esses os truques que Paulo Pedroso referiu hoje aqui no Jornal da Noite? Não, ele referiu truques, Público. mas não os identificou. Esta situação do Ministério Público decidir anunciar já o recurso, isto pretende, de alguma forma, talvez seja um truque mediático para esbater o impacto mediático da decisão. Eu penso que esta sentença é uma sentença longa, é uma sentença bem fundamentada, sobretudo num acordo anterior, mereceria outra análise mais ponderada e, portanto, a decisão de recorrer ou não deveria ser tomada depois de uma profunda análise da sentença e, consequentemente, da viabilidade do recurso. E não um reflexo automático. E não um reflexo automático. Se o Ministério Público pagasse custas ou houvesse consequências pelos recursos, como há para as partes, é que se o Dr. Paulo Pedroso recorrer e o recurso não o tiver previamente, paga custas que em Portugal são usurárias, exorbitantes. Mas o Ministério Público não, pode fazer tudo. E muitas vezes há uma coisa que até existe, que é absolutamente chocante. É o dever de recorrer por ofício, dever de ofício, recorrer por dever de ofício, que é, mesmo que o magistrado esteja contra, é obrigado a recorrer. Há situações em que ele é obrigado a recorrer das decisões. O Procurador da República é o mandatário da República, é o mandatário do Estado, representa o Estado. E não deve ser o Ministério Público a definir quais são os interesses do Estado. Deve ser o Estado a definir esses interesses e ordenar ao Ministério Público que sim ou não, como aconteceu no processo Aquapar. Aí aconteceu que a ministra Celeste Cardona negociou e, aliás, até o fez de uma forma, para mim, é inadmissível, secretamente. Fez um acordo secreto cujo conteúdo e cujos montantes indemnizatórios não foram divulgados. E decidiu indemnizar sem necessidade, e estava o processo para ser julgado na segunda instância, na relação, e decidiu indemnizar. Eu não sei porque é que aqui não se pode fazer o mesmo. E até não se pode fazer o mesmo em relação às vítimas. Há uma confusão muito grande em processo penal acerca das vítimas. Quem é titular da ação penal é a sociedade, organizada em Estado, através de um órgão próprio que se chama Ministério Público. Magistratura do Ministério Público. Não são as vítimas. As vítimas intervêm no processo como auxiliares do Ministério Público, na absoluta dependência do Ministério Público. A justiça administra-se não por impulsos da vítima, mas por impulsos da própria sociedade. Porque quando se comete um crime, ofende-se um valor essencial à vida da comunidade. Quando se mata uma pessoa, mais do que a vida daquela pessoa concreta, é o valor em si da vida humana para a sociedade. E a sociedade reage através do Estado. Longe vão os tempos, e felizmente vão longe, muito longe, em que os criminosos eram entregues à família das vítimas ou às próprias vítimas. E hoje começa a recrudescer sentimentos de vindicta pública que nos fazem lembrar as épocas terríveis da vindicta privada, ou seja, em que a justiça se confundia com vingança. Isto não deve ser admitido numa sociedade democrática e num Estado de